uma lista aqui, vamos fazer uma brincadeira, mas antes eu vou chamar a nossa integrante, nossa outra integrante aqui do... Ah, não, a produção falou não. Então, ainda não. Bibi daqui a pouco primeiro. vem. Bibi daqui a pouco vem. Então, mas antes, vamos abrir então a nossa tier list aqui de saídas que machucaram o torcedor. Olha lá, já tá aparecendo. Vocês podem participar aqui também, que a gente vai ficar de olho, se a gente hein? esqueceu de alguém, aí vocês mandam nos comentários, mas assim, a gente colocou, e é claro, né, Isa, é muito pessoal, você torce para um time, vai te machucar mais, mas a gente vai tentar aqui se colocar no lugar dos torcedores. Nossa, tem tem uns nomes bons, né, assim, quem quer começar aí? Vamos lá. O mais recente, o Fábio, né? Fábio. O Vitor Pereira foi bravo. Cara, eu também, acho que o Vitor Pereira ele vai ter que subir lá no sacanagem, hein, meu? Porque. Ah, foi. Pela Vamos no Vitor Pereira primeiro, então? Sobrou um D ali, gente. Era pra deletar a última fila, mas tá tudo certo, deu pra entender. Eu nem tinha visto o Vitor Pereira. Dúvida, D de dúvida. D de dúvida, não sabemos. Esse daí fechou o mercado aqui, nunca mais. Eu acho que, e a dele, né, vale dizer, não foi uma saída do Corinthians pro Flamengo, mas ele encerrou, não quis renovar com o Corinthians, mas a desculpa da sogra é que pegou muito, então... Que virou até fantasia de carnaval, inclusive. Foi ótimo. A sogra nunca apareceu, né, nunca deu entrevista, virou a Dona Lúcia de Portugal. E esse talvez seja o ponto pra gente analisar praticamente todo mundo aí. Todo mundo tem o direito de trocar de empresa, de trocar de trabalho. O ponto é ser honesto dentro do que você tá fazendo, né? Assim, ter falado a parada. Pô, eu tô indo embora do Corinthians porque eu tenho que cuidar da minha família em Portugal. E aí depois assina com outro time. Realmente. Eu vou chamar agora a Bianca. A Bianca vai participar sim. Cadê Bibi Molina, diretamente de Brasília, que a gente vai falar também sobre a seleção brasileira feminina. E a Bibi vai participar com a gente aqui da nossa lista de saídas que machucaram o torcedor. Ela vai aparecer aqui, produção? Ela aí, ó, de camisa da seleção brasileira feminina, já. E aí, Bibi, tudo certo? Como que tá o clima por aí, já em Brasília? Muitas jogadoras já chegaram? Oi, gente. Mais ou menos metade do elenco já está por aqui. Inclusive, só no meu voo, oito atletas desembarcaram aqui em Brasília. E foi muito legal vê-las tirando foto com funcionários, né, da companhia aérea e também alguns passageiros. Bem legal mesmo. E eu antecipei a minha entrada porque tier list é polêmica, né? E a gente gosta de polêmica. Então vim aqui participar com vocês. Tem uns nomes ali que eu acho que você vai poder participar bem, viu? Você vai ter uma participação ativa. Bom, Vitor Pereira, você concorda com a gente que foi sacanagem, né? É isso. É muito louco, porque o Luiz falou que dependendo do time que tu torças, vai mudar de opinião, né? Mas acho que o Vitor Pereira, independentemente de ser flamenguista, acho que acho que até a sogra acharia assim. A sogra também deve ter achado sacanagem. Exatamente. Bom, me usou, você tá de brincadeira, né? Que desculpa é essa? Furou o pneu, sempre aquela desculpa. Sacanagem. Então já vou mandar pra Biessa. Ronaldinho Gaúcho, que é o próximo ali. Aí, nesse caso, não é nenhuma transferência. Esse é normal, eu acho. Eu acho normal também, Bi. O que você acha? Ele não ter voltado pro Grêmio e ter ido pro Flamengo? Não, foi uma sacanagem. Não, essa daí... Porque tinha até festa montada no preparou, caixa de som, né, Bi? Você deve lembrar melhor. É que aí a sacanagem talvez não seja do Ronaldinho, seja do Assis, né? E quem negociava sempre era rapidamente para o grande público que talvez não possa lembrar, ele foi revelado para o mundo pelo Grêmio, ele já sai na calada da noite para o PSG, vive jurando amor ao Grêmio por anos, e aí quando tem a possibilidade de voltar para o Brasil, negocia com o Grêmio, fica apalavrado com o Grêmio, monta-se toda uma estrutura para recebê-lo no Estádio Olímpico, e no dia da possível apresentação ele aparece no hotel na Gávea, falando que agora é Mengão. Então acho que para o torcedor gremista abalou uma relação que já não era das melhores e poderia ser, né? Porque ele é uma grande joia que surgiu lá no Estádio Olímpico, e aí fechou uma porta aí de um amor que existia, né? E aí acabou. Falou dolorido, né? Deu pra sentir, né? Só pra contextualizar aqui. Aí contextualizou, mas é isso. Bom pra gente trazer de fato, porque tem gente que é mais nova, né? Que tá acompanhando a gente, que não lembra exatamente da situação. Pode subir pro sacanagem, então, Ronaldinho sacanagem, também. Ronaldinho, você sobe? Foi uma brincadeira. Então vamos lá. Não, a Bianca, se a gente não colocar no sacanagem, ela vai ficar... Vamos de quê agora? Vamos na ordem? Fred no Atlético.
Então, um mineiro aqui poderia ajudar, mas eu acho que, assim, nesse caso ficou engraçado até o caso do Fred, porque ele chegou tanto no Cruzeiro quanto no Atlético dizendo que a família toda torcia pro clube. Então depois ele explicou que a mãe torcia pra um, o pai torcia pra outro. Eu sei que machucou o torcedor cruzeirense vê-lo com a camisa do Atlético, mas não sei se acho que não chega a ser sacanagem. Eu voto no né? Dá pra entender. Acho dolorida. Dolorida? Eu acho dolorida também, porque querendo ou não, é um cara que, pô, ele era ídolo no Cruzeiro. Mas havia controvérsias na época ali de negociação com o próprio Cruzeiro, de pô, não querer, né? Questões financeiras, então eu acho que é um pouco mais possível de compreender. O que você acha, Ju? Eu pensando daqui, dá pra entender. Agora, se eu pensar com o coração cruzeirense, bem dolorido. Então a Ju desempatou, então. Desempatou. Já que é que machucaram o torcedor, então vamos de dolorida, vai. Tá bom. Allan Kardec no São Paulo. Cara, assim, acho que pelo contexto, assim, ele foi muito importante no Palmeiras. Mas não era um ídolo, né? Eu acho que tem ainda um fator, na época foi um pouco dolorido e tal, mas acabou que isso daí foi ótimo pro Palmeiras, né? Porque foi a polêmica da banana, do Aidar, então depois disso... Daí pra frente tudo deu errado no São Paulo. O jogo virou. Eu acho que, tipo, dá pra entender, Eu acho que dá pra entender também. Então vamos eu também. O que você acha, Ju? Também? Dá pra entender? Luiz Castro. Aí já bota no sacanagem. Não, sacanagem não, dolorida. Pra mim dá pra entender totalmente. Eu também acho que dá pra entender, nenhum problema. Cara, mas é que assim, pro torcedor, é que machuca o torcedor, certo? É verdade. Eu acho que é dolorido. Eu acho que pelo contexto, mais do que a escolha, né? O contexto, talvez... Pra gente dá pra entender, mas pro torcedor foi dolorido pra caramba. Porque, pô, ele sai deixando um trabalho aí na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Então, é isso. E que tem muito da assinatura dele, né, Isa? Sim, exatamente. Tem muito da assinatura dele. Ele que constrói o estilo de jogo do Botafogo, né? E não dá pra gente... É óbvio que é um time, mas ele foi o grande maestro desse time, né? Até aqui. Então, realmente, acho que é dolorido. Agora veremos se era ele ou o Tiquinho Soares. Exatamente. Se o Botafogo continuar ganhando, essa ideia de maestro vai cair por terra. E tem papo de que ele tá querendo levar o Tiquinho junto. Aí ia ser muita sacanagem. Aí é muita sacanagem. Aí vai pra sacanagem. Exatamente. Jorge Jesus. Cara, assim, pro torcedor do Flamengo é dolorido. Eles não colocam como sacanagem, porque eu acho que se colocassem como sacanagem, eles não iam pedir até hoje o Jorge Jesus. Mas existe o fato de nenhum treinador ter dado certo como ele, de ter conseguido uma orquestra ali como nunca mais alguém vai fazer. Não, Caio, mas se fosse sacanagem, é o que a Isa falou, nunca mais os torcedores pediriam ele de volta. E toda hora. Eu acho que isso é relativo. Tem muito que torcedor que constrói. Tem muito torcedor que constrói um amor e acaba perdendo um pouco essa visão racional. Isso aconteceu muito com o Valdívia no Palmeiras, por exemplo. Mas assim, eu acho dolorida, sabe por quê? Essa questão de que nunca nenhum treinador veio e conseguiu substituir o Jorge Jesus à altura, é porque a própria torcida do Flamengo e até nós da imprensa sempre comparamos o trabalho do Jorge Jesus com todos os outros treinadores que chegaram. Não, então, o cara já entrava pressionado. Ele tinha renovado com o Flamengo, o Flamengo tinha esperado por ele, ele havia dito que não ia sair do Flamengo e depois saiu. Ele também largou um trabalho no meio do caminho. Então, assim, eu acho que não foi uma saída tão tranquila assim. Eu acho que tudo bem, mas daí... Na prateleira pode ser dolorida, mas teve alguns requintes de sacanagem. Eu concordo com o cara. Ele deu uma abandonada no negócio no meio do caminho. Eu acho que ele tá no meio do caminho, sim, porque... E foi pro Benfica, então ele tinha todo o discurso de que o Flamengo é o maior time do mundo e tal, então... Sabe, acabou, acho que teve um pouco de hipocrisia da parte dele também, mas vamos no dolorido. Eu vou no dolorida porque é isso. O técnico perdeu duas, tá demitido e vida que segue. Então o cara também tem que ter jogo de cintura ali no caminho. É isso, tô dolorida. Essa é boa. Os mais jovens talvez não lembrem tanto, mas essa também foi, na época, causou uma grande comoção, né? A saída do Ricardinho pro São Paulo. Depois do Penta, né? Ele foi campeão mundial, aí trocou o Corinthians pelo São Paulo por um salário muito, muito grande. Essa eu... Dolorida ao quadrado, essa. Nem vou dar muita explicação. Dolorida ao quadrado. Põe no dolorida, não contraria, eu vou não dar pra entender. Eu vou não dar pra entender. Sem discussão. O Caio é compreensivo. Ele eu acho que o Ricardinho não tinha ali talvez o melhor relacionamento com outros caras do grupo na época, né? E eu nunca imaginei... Eu tenho esse problema quando o cara tenta se colocar como mais do que um jogador profissional. E o Ricardinho, na minha opinião, ele nunca tentou se mostrar um grande corintiano.
né? Diferente do Marcelinho Carioca, diferente do Paulo Nunes, do que a gente vai verdade. abordar e tal. Ele sempre foi um jogador profissional, ele nunca declarou amores enlouquecidos pelo Corinthians. Então acho que dentro desse discurso dele, não fazia tanto... Eu vou falar, eu não escondo meu time, eu torço pro Corinthians e eu falo que até foi pedagógico pra mim esse episódio, que eu tinha 13 anos, então eu gostava muito do Ricardinho. E era uma fase que o Corinthians tinha uma rivalidade muito grande com o São Paulo naquele momento, né? Muitas decisões. Eu falo que ele até me ajudou a normalizar essa situação de que seu ídolo... Eu acho que foi dolorida, mas entre o dá pra entender e o dolorida mesmo. Hoje olhando em retrospecto, mas na época foi mas pesado. aí a gente vai olhar pra todos eles, tirando os que foram de sacanagem, que a gente interpreta como sacanagem, o resto é isso, todo mundo é profissional, você pode balançar pra um lado ou mas pro eu acho outro. que, Ju, tem essa Mas pro diferença do torcedor cara é dizer dolorido. que... Tem a diferença do cara dizer que ama o clube, que não vai jogar em outro clube, como a gente vai abordar alguns ali, tipo o Guerreiro. O Ricardinho, assim como o Allan Kardec nunca disse que era palmeirense, que amava o Palmeiras acima de tudo. Mas o Allan Kardec não foi o que foi pro Palmeiras, o Ricardinho no Corinthians. Mas a gente não foi, mas o Ricardinho não era o grande protagonista do Corinthians, era o Marcelinho Carioca. Mas ele era mais importante. E ele já tinha saído. Paulo. O Marcelinho, inclusive, tinha saído. Ele era um ótimo supostamente jogador, mas uma briga com o Ricardinho. Então a torcida ficou meio sem os dois naquele momento, né? Talvez ele não tenha tido o peso do Marcelinho, mas o Ricardinho... Eles foram tão efusivos cara... no dolorido que eu vou com eles, porque eles foram dolorido. muito efusivos no dolorido. Muito. Foi. Vamos pro próximo, gente. Esquece Que tá da doendo, Ricardinho. Acabou, é dolorido. Ajuda aí, tá doendo doido. aqui, vamos pro próximo. Eu nem sei por que a gente está discutindo, porque a Ju desde o começo falou, é dolorido. Já. Agora o Fábio, essa aqui é boa, hein? Essa foi uma dica que a Bibi mandou, né? Um amigo carioca seu mandou, não foi isso, Bianca? Nossa produção já tá até querendo botar no dolorido aí. Ninguém falou nada. A dor é a ida dele ao Fluminense? Não, é a ida dele pro Cruzeiro, não é isso? Os vascaínos que não perdoavam, não é isso? Ida do Vasco, exato. E por muitos anos ele foi vaiado, muito vaiado lá em São Januário. Então acho que para eles tá no mínimo no dolorido ali. Até porque eles viram um cara que surgiu lá criar uma relação de idolatria que ele podia ter tido com a camisa Cruz Maltina com o Cruzeiro, né? Então acho que por bastante ficou essa rusga aí na relação. E pelo que eu entendi é dolorida, então eu vou no dolorida. Que eu pego a dor dos outros, entendeu? Tanto tempo no Cruzeiro que eu já nem lembrava da situação do Vasco. Mas dolorida então... pro Fábio, pô. Um profissional não pode ser tratado como ele foi tratado quando saiu do Cruzeiro. E aconteceu a mesma coisa com o Fernando Praz também. Toda vez que jogava contra o Vasco, porque havia saído de um time que estava nas quartas da Libertadores para disputar a Série B pelo Palmeiras e tal. Eu acho que esse é o meu ponto. O jogador não é responsável pelo sentimento que ele cria no torcedor. A não ser que ele manifeste isso. O Fábio nunca disse que não sairia do Vasco, que ia jogar a vida inteira no Vasco e tal. O torcedor criou essa expectativa. É dolorido? É claro que é dolorido. E Qualquer ele, de fato, dolorido, criou uma identidade no Cruzeiro. Sim. Acho que talvez ele tenha sido mais dolorido a Cruzeiro. saída dele do Cruzeiro para os cruzeirenses, da forma como foi, né? Ali, do que necessariamente... E você sabe que, Só assim, que aí ele tem total razão. Né? a culpa não é dele. Aí eu lembrei de um nome aqui que não... Desculpa, gente, que não tá na lista, mas eu vou aproveitar e introduzir, porque o Pedro... E o Pedro? A gente... Nossa, a gente tinha pensado... E o Pedro? Tá ali, Não, tá o ali, Pedro Pedro, tá ali, ó, tá ali, o Pedro tá ali. É verdade, não tinha visto. Eu acho super normal. Ô Isa, deixa eu só dar uma complementadinha rápida sobre o Fábio, porque é isso, né? A gente fala com muita gente jovem, inclusive a gente, que não lembra, mas ele surge no Vasco, ele fica 5 anos no profissional, ele ganha a Mercosul, ganha o Carioca, e ele sai porque ele briga com o Eurico Miranda, porque como ele vai defender a seleção brasileira pelo Vasco, eles colocaram uma cláusula que a partir disso ele não podia se filiar a nenhum outro time. E aí tem todo o imbróglio, o Eurico tira ele dos treinamentos, deixa ele na geladeira e ele acaba meio que saindo pela porta dos fundos do Vasco e vai pro Cruzeiro, entendeu? Dá pra entender pela situação, mas o torcedor que não tem nada a ver com isso fica dolorido. Pela situação, principalmente. É que o torcedor vai sentir dor em qualquer um que a gente colocar. Mas aí tem que ver na terapia se essa dor tem a ver com o cara ou não, se é um negócio do ego próprio, enfim. Cara, o Pedro, já que eu não tinha visto o Pedro, já puxei o Pedro aqui, que a gente falou de futebol carioca e tal. Se eu fosse... É isso, o torcedor fica machucado, mas se eu fosse torcedor do Fluminense, eu odiaria o Pedro. Muito doído. Mas é super normal. Mas... É isso, do ponto de vista do jogador é normal, mas a gente imaginando do ponto de vista do torcedor do Fluminense deve ser muito doído. Até porque ele não saiu do Fluminense e foi pro Flamengo. Exato, ele saiu do Fluminense, ele foi vendido, quer dizer, ele fez o ciclo, assim, ele jogou bem, ele rendeu dinheiro.
eu acho que o ciclo dele no Fluminense Mas foi acho que cumprido, assim. Tem a coisa a sua cria tá te mas fazendo ele- mal mas agora. ele e não responsável tem, por e não isso, tem ele só não, ele isso. não, Fluminense, Mas não pronto. tem só isso, tem a questão de que quando ele tava machucado também, ele volta, ele é atendido no Fluminense, tipo, o Fluminense libera toda a estrutura do departamento médico para ele ser tratado e tudo mais. Então, assim, Eu voto no Se Dolorido. o né? torcedor tivesse a caneta, ídolo nenhum jogaria no Exatamente. no Eu acho rival, essa daí muito exatamente. normal. Mas assim, em termos de transferência, eu acho que dá pra entender, assim. O que vocês acham? Eu acho normal. Normal? Em todas eu tô tentando me colocar na cabeça do torcedor. Eu acho que essa é Dolorida. bem dolorida porque pelo tanto de coisa que ele fez pelo Flamengo, É. os títulos que conquistou e chegando na seleção e tal, eu acho que deve ser doída. Ah. Bem Não, e dolorida. ele volta num momento que a rivalidade Fla-Flu estava muito quente. É. Então, Uhum. acho que isso pega mais, assim. Se ele tivesse voltado para um Botafogo, ou até para o Vasco, que a rivalidade Exato, já não era mais tão acirrada como já tinha sido, acho que talvez pesaria um pouco menos. Nesse caso, eu achei bem dolorido, assim. É isso aí. E chega no Flamengo pra disputar a posição. Ele não Sim. chega nem como um cara que vai assumir Perfeito. a E, titularidade. Luiz, eu acho que tem um ponto que a gente tem que colocar sempre, que é assim, tem um desses casos que eu vou me lembrar qual que é, acho que é o do Magrão, inclusive, que a gente vai citar depois, o Magrão indo pro Corinthians e tal, depois de ter jogado no Palmeiras. Será que o Fluminense tentou contratar o Pedro quando ele voltou? Será que o Fluminense ofereceu alguma coisa pro Pedro? Porque assim, eu tô lá na Fiorentina, não tô indo bem, quero voltar pro futebol brasileiro, o Flamengo veio atrás de uma proposta. Eu sou obrigado a ligar pro Fluminense e dizer se eles querem me contratar? Quer dizer, que vínculo emocional é esse que eu construí que vira um vínculo Sim, quase de sim. contrato? Eu acho que não é culpa do Pedro, mas Ó, assim, pro torcedor. Eu pesa, tenho a né? resposta. Vamos lá. Foi uma questão financeira. Quando o Pedro volta para o Brasil, o Fluminense estava bem quebrado, mas vendo a possibilidade de contar com o ex-atacante, o Fluminense chegou a fazer proposta, mas eles não chegaram num acordo financeiro. Aí Então temos acho que uma pega informação isso também, importante. o torcedor saber que, putz, é por causa de dinheiro, dele acabou no maior rival, acho que isso sim deixa um pouco mais dolorida. Mas o Fluminense tentou, é verdade, que não estava no mesmo patamar financeiro. O Grêmio também tentou na oportunidade e o Corinthians não estavam no mesmo patamar financeiro que o Flamengo acabou levando. Diante dessa informação, eu mudo minha opinião. Tá, A informação do Bibi Molina fez eu mudar Muito minha bom. opinião. Eu achava normal, não acho mais. Boa. tá, beleza. Ó, agora eu vou dar uma acelerada aqui, a gente tem que falar de futebol feminino. Paulo Paulo Nunes. Nunes. Essa não dá, né? Cara, essa é muito engraçada. Chega a é ser lindo, uma essa- coisa. é, Uma coisa O cara era um Essa- símbolo, ele era quase o Gobato hoje do Palmeiras lá, o porco que fica no Allianz Essa Parque. é... Pô, Cara, eu não sei se doeu tanto nos palmeirenses. Foi uma coisa tão Acho que surreal. doeu no Palmeirense e no Corintiano. Então doeu em doeu todo no mundo. corintiano, É, eu ia falar, exato. foi Ele fez dolorido. tudo errado. assim. Exato, não faz Ele o mesmo menor se arrepende, sentido. certamente. eu meteria no sacanagem. sacanagem ali. Sacanagem, É. então, sacanagem. Sacanagem. Sacanagem Ele já- do Palmeirense Ele já com o até falou que corintiano tava com ele. bêbado quando ele aceitou a proposta. Teve um negócio assim. Uma então, loucura isso daí. Isso é uma loucura. Mas é isso, foi completa. sacanagem até com os Isso é corintianos. tipo o Figo indo pro Real Madrid. Real Madrid depois É. do Barcelona, mais ou menos. Tá. Então, Guerreiro, o essa é próximo, boa. Guerreiro. Ah, esse eu acho sacanagem também. É. Eu acho. Nossa, eu também Porque acho A sacanagem. produção, Ele- eu gosto ele que disse que não a nossa jogaria. produção participa, vocês repararam, né? eles já tão vão... colocando. Ninguém pediu pra ele chegar lá e dar entrevista e dizer não joga em nenhum outro clube que não seja o Corinthians. Ele disse porque ele quis. É. Ele criou a responsabilidade do discurso dele e depois não cumpriu, pô. Abel Ferreira acabou de dizer, aliás, umas 3, 4 coletivas atrás, que dificilmente treinaria outro time no Brasil. Sou um palmeirense com uma torcida. Botou um Cara, eu acho que dificilmente, só- pelo menos. É. Tem uma questão. mas do... a partir do momento que diz, cria uma... Se treinar outro time, sacanagem. Sim. Mas eu acho que. Eu não sei, eu acho que eu até voltaria no Dá pra entender, mas talvez seja a questão pedagógica do Ricardinho lá atrás que me exatamente. deixou vacinado. Mas é uma questão. O Corinthians em 2015 estava com dificuldades financeiras muito grandes, né? Tanto que saiu ele, saiu o Sheik, o Corinthians atrasou salários e acabou sendo campeão com um dos melhores times da sua história. Mas, assim, tinha interesse do Corinthians em vender jogadores. Então, eu acho que eles, naquele momento, a diretoria meio que era interessante para eles queimar o Guerreiro, deixar ele meio de traíra, mas ao mesmo tempo E- era interessante vendê-lo. Então, E a Bibi eu deu acho uma informação agora, eu vou dar outra informação que eu tive na época. Por pouco, o Guerreiro não foi jogador do Palmeiras. Quer dizer, essa sacanagem teria sido ter muito sido pior muito para a maior, torcida. exato. Porque o Guerreiro era objetivo do Palmeiras na época. Eu não lembro nem qual era a diretoria, mas na época a gente apurou que era objetivo sim do Palmeiras contratar um centroavante. Se eu não me engano, foi antes do Barrios, né? O Palmeiras buscava um cara de nome e tal. E o Guerreiro chegou a ter uma proposta importante do Palmeiras na mão e resolveu não ir. Aham. Né? Porque sabia Aí ia o ser entrave nossa. que causaria. Então, assim,
poderia ter sido uma sacanagem pior. ainda pior. Maior. Bom, vamos pro próximo, então. Bebeto? Bebeto saiu do Flamengo pro Vasco. Essa a gente pegou para um público que isso foi em 89, um público mais antigo. Na época foi considerado, acho que uma grande sacanagem também, exatamente porque ele era um ídolo, né, do Flamengo, foi campeão brasileiro em 87 pelo Flamengo. E o que se dizia na época é que ele chegou querendo ganhar mais que o Zico. Depois desse campeonato, ele pediu um salário nível Zico e o Flamengo não quis. O Eurico foi lá e levou ele pro Vasco. Né? Eu acho que é dolorido, no mínimo. Dolorido ou sacanagem? Eu nasci nesse ano, eu não me lembro dos detalhes. Eu também assim, não me acho lembro dos detalhes, mas... Ju tá pensando aqui. Não sei se sacanagem. Ele tava no direito dele de pedir, né? Mas mais que o Zico é muito. Eu colocaria normal, porque ele deu uma viajada gigantesca. Jogava muito, mas calma lá. Né? Calma. Vamos... Naquela ideia da gente entender o contexto, uma vez eu ouvi uma entrevista dele que ele disse que ele foi ameaçado, ele e a família dele tiveram integridade ameaçada, mas ele explicou que não queria sair do Flamengo, que o Flamengo fazia tudo por ele e tal, e o Flamengo dava umas promissórias para ele pagar a casa dele. Só que as promissórias todas sem fundo, não sei se eram tipo cheque, alguma coisa assim, e isso foi incomodando a vida pessoal dele, né, porque ele, precisava se estruturar e ter o mínimo do que eles prometeram para ele, e por isso ele acaba saindo. Não sei se precisava sair para o maior rival, que na época, assim, a rivalidade estava bem quente. Mas dolorido, acho que dá para entender, mas o dolorido cai bem. Dolorido. Vamos deixar o dolorido ali no meio do caminho entre o sacanagem e o dá pra entender. Até porque, assim, vale também contextualizar que nessa época era muito mais normal a gente ver o jogador sair pro rival do que é hoje. Sim. Isso acontecia muito mais, então... E a próxima, hein? Normal. Eu acho normal também. Normal. Essa pra mim é normal. Eu também acho acho que normal. os flamenguistas que ficam chateados com o Ronaldo ter ido pro Corinthians foi depois de ver ele fazendo gol. Porque no dia que ele se treinando lá, Eu também apresentou... acho totalmente normal. Depois que no dia que ele se apresentou, não tinha flamenguista Segundo reclamando. ele, o Flamengo nem fez uma proposta, nem foi... É, totalmente normal, Ronaldo. Todos de acordo? Sim. Então tá. Sim. Barcos do Barcos. Palmeiras pro Grêmio. Dura essa aí, hein? Cara. Normal. A outra aí, eu ó. acho que Normal. eu acho que dá pra entender. Acho que foi uma escolha dele, dá pra entender. O que não dá pra entender na época é a diretoria do Palmeiras permitir isso. Aliás, trocou por jogadores na época que não funcionaram em nada. Eu acho que é muito... Rondinelli. eu acho que é muito mais dá pra entender, porque, na verdade, cara... Eu acho que o dolorido do torcedor do Palmeiras fica muito mais em cima da diretoria do Palmeiras pela negociação De novo, do que propriamente aquele aspecto. O Barcos nunca jurou amor, ele nunca diria que não jogaria por outro. Queria ir pra Copa do Mundo. O Palmeiras era um Palmeiras na época frágil, né? Tinha sido campeão da Copa do Brasil e caiu pra Série B. Acho que pra ele disputar a Série B era enterrar qualquer chance de Copa do Mundo. Dá pra entender. O que não dá pra entender, como você disse, é a diretoria do Palmeiras trocar por jogadores na época que não funcionavam e um nem veio, que foi o Marcelo Moreno, né? Exato, exatamente. Isso dá pra entender super. Magrão no Corinthians. Magrão. Essa também causou muita polêmica na época. Cara, né? essa eu acho que é mais dolorida, eu acho, assim, no... Esse eu acho que é bem dolorido. Apesar de que vale ressaltar que o Magrão, na época, quando se apresentou, disse que ligou pro Palmeiras e que o Palmeiras não teve interesse em trazê-lo de volta do Japão. Então, assim, Exato, aí a gente tem que isso pesar pesa. o mesmo aspecto que eu pesei nos outros caras. O Magrão era um ídolo do Palmeiras, porque... Tinha tatuagem, inclusive, né? Dizem que é mentira essa história, né? Não sei. Ele dizia tal, mas ele até tirou a camisa na apresentação pra mostrar que não tinha nada e tal. Ele era um ídolo da torcida, ele se declarava, tal, não sei o quê, mas se o cara ligou pro Palmeiras e deram uma banana pra ele, fica difícil de dizer que... Mas eu acho que a rivalidade aí, independente da situação, ela é dolorida. No contexto do torcedor é dolorida. Sim. contexto do Não é uma torcedor. sacanagem do cara, sair, né? mas Ele é saiu em 2005 dolorida. do Palmeiras, foi pro Yokohama Rei Sol 2006 e volta em 2006 pro Sim, dolorido. Rogério saindo do Fortaleza pro Cruzeiro, que deu muito errado, né? Pô, eu acho que essa... Eu também acho bem sacanagem. Eu acho sacanagem. Eu Porque adoro ele tava o Rogério bem Ceni, lá. cara, mas Sim. Ele tava bem no Fortaleza. eu adoro o Rogério Ceni, mas eu acho que o projeto do Fortaleza merecia que ele continuasse. Deram muito lastro pra ele fazer um trabalho legal lá. Não sei, eu acho que eu botaria no dolorido, até não dá pra entender, mas... E foi uma escolha profissional ruim ainda, muito né? ruim, Porque o Fortaleza era um projeto mas eu acho que nem foi tão dolorido, porque ele cara. acabou voltando pro Fortaleza. A torcida aceitou ele de volta, né? Então, eu não sei Mas foi uma se foi... sacanagem. Uma sacanagem Mas perdoada. foi, Tá, foi. beleza. E até sacanagem. porque ao campeonato, né? Foi no meio do ano, bem agosto, foi. setembro ali. Eu achei. E aí, Bia, a gente entra naquela que a gente estava falando outro dia. Treinador que larga trabalho no meio não pode reclamar se for demitido depois. Cara que cumpre contrato, tá tudo bem. Agora, se o cara larga o trabalho no meio, depois se for demitido...
Mas A aí bancada aí leva. eu, pelo que falei do Luiz Castro, eu vou ser coerente. É isso, o cara não sabe o dia da manhã. Sim. Surge uma proposta que pra ele vislumbra um Sim. cenário, um lugar, né, com uma visibilidade maior, enfim, ele escolheu ir. Mas não dá pra reclamar também, eu né, Ju, acho, depois. é isso, não dá pra reclamar, mas Como o Dorival. eu entendo, Largou você- o Ceará e foi pro Flamengo. Depois foi demitido. Ah, é uma injustiça comigo. Mas peraí, você largou outro trabalho também no você meio. tem que dançar conforme a música, né? Acho que deva ser bem difícil ser treinador com essas questões. Então eu, assim, na Você minha, colocaria dá pra dolorida. entender. Dá pra Não, acho que entender? dá pra entender. Acho que Dá pra pra entender? Bom, então vamos deixar no dolorida, aí no Dolorida, meio do vai. caminho. Porque não- Pronto. sacanagem o meio é do só unanimidade. exatamente, Beleza. exatamente. Agora Boa. essa eu vou jogar pra Bianca logo de cara, certo? Douglas Costa, Douglas isso? Costa? Douglas Costa. Aham. Douglas Costa, acho que a vinda é isso? É o contexto? Não, todo eu acho da que a forma vinda? como ele saiu, eu acho que é uma coisa assim de... A saída dele machucou, né? A forma Teve a como questão do aconteceu. Até casamento dele. Aí foi duro. esse gesto mesmo que a gente separou aí, dele dando Não é isso que a gente tava tchauzinho, olhando, mas do casamento foi duro. num ano de rebaixamento do Nossa. Grêmio, né? Dá, né? Não, acho que pelo contexto todo, eu botaria até em sacanagem, porque assim, ele vem. Não, eu vou até tentar explicar, porque o Grêmio faz uma baita contratação, tem um entendimento de estar tirando um jogador que ainda pode atuar na Europa, né? Ele sai da Juventus, é uma cria da casa, é num ano difícil, um momento bem delicado para o time. E ele acaba prejudicando o time, porque ele era uma das referências técnicas, e aí tem 3 casamentos num ano, enfim. E quando ele tem a possibilidade de, então vamos ficar, vamos fazer as pazes, ele vai lá e assina com o time norte-americano. Então, eu acho que pelo contexto e a fase do time é sacanagem, mas se quiserem deixar no dolorido, eu aceito também. Eu acho sacanagem, cara. Pô, porque ele chega com uma puta expectativa em cima dele, ídolo do clube e tudo que mais. eu acho que dentro pra gente, né, tô tentando pensar no foco do que foi a nossa brincadeira aqui. A troca em si, eu não acho que é o grande problema. O problema é a conduta dele. Condução, É isso, né? Então, é assim, eu acho que eu vou no Perfeito, dolorida é por isso. isso. É isso. Ah, vocês vão o quê? No dolorido, então? Eu acho que eu vou no sacanagem. eu acho acho que é sacanagem. sacanagem. Acho que é sacanagem. Porque todo o jeito que ele conduziu a a passagem condução dele foi- pelo Grêmio foi muito ruim. Muito Sacanagem. ruim mesmo. Acho que no final nem o Grêmio mais queria ter. Ah, não, É. não queria mais. Bom, Esse é um pra bom finalizar, debate, William. né? É. Cara, pra mim, super dá pra entender. Nossa, eu também acho. Eu Também, acho que dá pra total. entender. A gente entrevistou recentemente o William, né? E eu tive lá em Londres, até falei que ajuda a entender porque ele gosta tanto de morar lá e de estar lá, a qualidade de vida que ele tem. Então, ele sofreu ameaças. Eu acho que a forma como ele comunicou a saída dele do Corinthians não foi legal. Eu acho que ele generalizou de uma forma que assim era muito interessante para ele colocar a torcida e o país como super violentos e tal. Tem corintiano que fala, foi a Bianca tá criança, cornetando no grupo aqui. foi criança que, já vejo. Foi criança que fez ameaça, ele não pode levar isso a sério. O próprio Roger Guedes depois falou, a gente não pode se abalar com isso, tal. Então fica Agora- e o fato aí eu acho que tem a ver até com o caso do Douglas Costa e do Pedro, por exemplo, que é a cria da casa. Então você espera dele um pouco mais de consideração ou de, enfim. Mas eu coloco não dá pra entender Mas também. dá pra gente colocar junto com o Douglas Costa em outro ponto também. Ele jogou absolutamente Nada, nada. no Corinthians. nada. Jogou Tem mal, esse jogou mal no agravante. Corinthians. É. E por mais que ele tenha vivido muito tempo na Inglaterra, ele é um brasileiro, tá? Então, assim, ele sabia muito bem como era São Paulo, ele descobriu... Eu acho que o cara tem total direito de escolher pela vida dele, pela família dele, pela segurança, de ter se arrependido e tal, não sei o quê. Mas quando ele veio pro Corinthians, ele sabia como São Paulo era uma cidade violenta. Ele não descobriu isso depois de 3 Exato, meses aqui é. no Corinthians. É, mas eu acho que a E questão também ele da... conhece a torcida do Corinthians, né? É, mas assim, eu acho que independente de conhecer, eu acho que a questão da ameaça, ameaçou a família, ameaçou, aí acho que acabou. Acho que não tem conversa, não Ele tem tem... total direito de ir embora. É, sim, acho sim, que eu não acho que tem- dá pra Ah. entender, sem dúvida. Eu acho que dá pra entender pelo contexto. Tipo, É, por mais que a gente total. pode questionar o que ele apresentou aqui, que ele poderia ter sido mais importante pro Corinthians, ele chegou com... Porque, de fato, é um cara que joga muito, então ele E poderia diferente ter do sido Douglas, muito... não foi porque ele não quis, né? Não foi porque em algum momento ele foi pro casamento. Isso, Foi porque exatamente. ele Não foi conseguiu por... jogar. Exatamente. Dentro de um contexto Foi do por uma Vitor questão Pereira técnica, também. talvez. É dentro isso. de... Coletivo, que é o que a Ju Eu falou acho no que esse começo. contexto tem que olhar, porque era Exatamente. Dá pra uma coisa entender. pra ele resolver que É. também não dá. Mas dá pra entender. Fechamos, não dá pra entender? E se esperava também que ele destruísse só porque ele era um jogador de Premier League, e a gente tem que lembrar que ele é um cara que não é um cara de fazer gol, ele nunca foi. É, Esperava que ele chegar aqui e Ô, ser Isa. artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele não é esse Diga. cara. pode dizer. O Ricardo Tavares, o Mago,
e mais um agora, aí o Pedrovski, que estão perguntando por que o Filipão não tá na lista. De acordo com os 3, ele fez pior do que o Vitor Pereira. Ah, nesse caso Vocês agora, acham, né? Felipão? Não. É que ele não era o técnico. Eu não Eu acho. acho que o Vitor Pereira não. Tá falando essa do Atlético Paranaense pro Atlético Mineiro, né? Eu não acho que foi legal, mas pior que o Vitor Pereira, acho que também acho que não. Eu acho que pode ter sido dolorido, mas eu acho que ele, será que ele tinha tanta identificação Cara, com o posso te falar? Eu acho que é é o fato mais dele dizer que não dolorido. queria mais ser treinador, né? Mas posso te falar, eu acho, sinceramente, não sou torcedor do Atlético Paranaense, É. quem for pode compartilhar aqui. Mas eu acho que é mais dolorido para quem tá dentro do projeto e confiando nele ali como um cara que vai, que de fato vai comandar essa direção técnica ali do Atlético Paranaense do que propriamente pro torcedor. Porque, tudo bem, ele chega numa final de Libertadores com o Atlético Paranaense, ele cria uma identidade com o Atlético Paranaense, mas ele já não era mais o treinador. É óbvio, ele falou e a gente sabe, a partir do momento que o cara falou e bancou que não ia voltar a ser treinador, ele volta atrás. Mas também não é uma sentença de vida, a pessoa tem direito de mudar de opinião também, né? Mas nesse caso eu acho que é uma sacanagem. Você achou uma Você acha, sacanagem? Muita sacanagem. Porque ele constrói toda essa... me fugiu a palavra agora. Essa identificação com o Atlético, e ele vai para um cargo em que você já acha que ele não vai, ele mesmo declarou, não vou ser mais sério, e ele coloca como técnico um cara que era da confiança dele. Ali Perfeito. o Atlético confiou nele, entendeu? O Turra não tinha sido treinador, era dele, entendeu? O Alexandre então, acho Matos, diretor, também confiou nele, isso. inclusive Então, sentisse aí eu acho decepcionado. que é muita sacanagem pelo contexto, assim, não por um ele ter bom mudado de argumento. ideia, a gente pode mudar de Sim, ideia. e não é o primeiro a Mas mudar de o ideia, né? Paulo cenário- Autori já fez isso, outros É caras isso. já fizeram isso. O cenário, o Atlético entregou muito na mão dele. E acho que ele deixou o Atlético na mão. É isso. Bom, então a gente precisa fechar aqui nossa tier list. Hoje o 45 foi jogo Não, completo. hoje é 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos aqui, novo programa da Placar, pessoal. Mas é bom porque tá rendendo. Acho que ninguém então. se importa de Não, estender um pouquinho tá mais. rendendo. O almoço Agora- vai sair mais tarde.